Oi, pessoal, agora nós vamos fazer a segunda parte da nossa peça. Para essa segunda parte, vamos usar o Max Color verde. Faço uma laçadinha. Pega a peça na mesma direção que nas outras carreiras, em vermelho, você fez o início dela, os arremates. E aqui atrás, ó, que foi onde nós terminamos, aqui fechamos com ponto baixíssimo, nesse último ponto alto da carreira de bico, ó, nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Um ponto baixo. E agora, vou subir com 6 correntes. 1, 2, 3, 4... 5, 6. Ó, reparem que eu já trabalhei aquele fiozinho que sobrou. Passo para o próximo biquinho e lá no ponto alto, ó, que foi o mesmo lugar que nós prendemos aquele ponto baixo para fazer o bico de acabamento, no mesmo lugar, no pontinho alto, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Novamente, ó, pego o ponto baixo aqui atrás, ponto alto, aliás, o último ponto alto, e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, pego o ponto alto, ó, e faço um ponto baixo. E segue completando assim toda essa peça, em volta dela toda. Vou fazer a minha e já volto aqui mostrando a próxima parte pra vocês. Ó, fiz em toda a peça as argolinhas de 6 correntes, prendendo sempre aqui no último ponto alto do bico de acabamento. Lá onde eu iniciei, 6 correntes, lá onde eu iniciei, um ponto baixíssimo. Sobe com 1, 2 correntes, e agora em cada correntinha aqui de base, vamos trabalhar um ponto alto. Então, ó, eu trabalho atrás da argolinha. Tem a argolinha da frente, a argolinha de trás, aqui, ó, a argolinha da frente, aqui, a argolinha atrás. Eu vou trabalhar essa aqui da frente, fazendo um ponto alto aqui dentro. Então, eu faço ó, aqui eu pulei uma, só um pouquinho, gente, fiz errado aqui, ó. Ponto alto, aqui é a minha próxima argolinha, ó. Então, eu trabalho aqui dentro, um ponto alto, pegando só a argolinha da frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 porque eu trabalhei uma aqui que corresponde a um ponto baixo. E novamente aqui, ó, onde tá o ponto baixo. Trabalho também continuo, né? Em cada argolinha de base, um ponto alto. Ó, fiz o canto, fiz 1, 2, 3, 4 argolas com 7 pontos altos cada uma. 6 referente à argola e uma referente ao ponto baixo, onde dividimos as argolas. Agora, nessa parte aqui, que é a parte que reta, não são os cantos, aqui eu não vou fazer 7, e sim 6, então eu vou pular 1. Por quê? Para não ficar franzida a peça. Então, aqui eu terminei no ponto baixo, né, um ponto alto, fiz 7 pontos altos. Na próxima argolinha eu faço sempre daquele jeitinho, pegando, ó, a argolinha da frente da correntinha. 2, 3, 4, 5 e 6. E o pontinho baixo que divide, nessa parte eu vou pular ele, ó, não vou fazer o 7, vou fazer só 6. Então, pulei, ó, vou ter um espaço aqui no meio. E novamente eu faço 6. 1, 2, 3, 4, 5,
6, pulo o pontinho baixo de base e sigo fazendo. E aqui no canto eu faço 7, nos cantos, nos 4 cantos, e aqui nas laterais eu faço 6 pontos altos novamente. Fazendo assim, a nossa peça não vai ficar franzida, vai ficar bem certinha. Eu vou terminar essa carreira e já volto mostrando a próxima pra vocês. Eu só completei toda essa volta, toda essa carreira. Aqui nos cantos eu fiz 7 pontos altos, como eu mostrei pra vocês. Aqui no meio apenas 6 pontos altos nas argolinhas. E nas laterais também, ó, 6 pontos altos. Então, sempre pulei um. É importante que vocês façam nos cantos a mesma quantidade para cada canto. Então, ó, eu trabalhei 1, 2, 3 argolas, 3, 4 argolas com 7 pontos altos. Cada canto eu fiz igual, tá? Chegando aqui no final, ó, lá onde eu iniciei, fecho com ponto baixíssimo. Sobe com 1, 2 correntes. E agora, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Nessa carreira, não vai ser necessário fazer aumentos. Pelo menos não na minha peça. Como eu falei pra vocês já em outras vezes, a questão do aumento depende muito do ponto de cada pessoa. Então, vocês vão ter que analisar a peça de vocês. Se acham que tá ficando um pouco franzida, não precisa fazer aumento. Se tá repuxando, então façam aumentos. Eu não vou fazer aumento nessa carreira, porque vocês, ó, podem observar que tá bem soltinho os pontos, ó. Não há necessidade de aumentos. Nas próximas carreiras, eu vou fazer assim por 6 carreiras. Então, eu já fiz 2, vou fazer mais 4. Nas próximas carreiras, se houver a necessidade de fazer aumentos, então vocês façam um aumento aqui no início do canto e outro aqui no final do canto. E aí, não façam no meio os aumentos. E façam daquela mesma forma que trabalhamos aqui em vermelho, nas carreiras em vermelho. Então, no último pontinho, faça 2 pontos juntos, aqui no último, mais 2 pontos juntos. Isso sempre respeitando o mesmo lugar para os 4 cantos, para a peça não ficar torta, para ficar igual. Isso se houver a necessidade de aumentos. As minhas carreiras eu vou fazer e depois, se houver a necessidade nas minhas, eu mostro para vocês onde eu fiz os aumentos. Eu já volto com as 6 carreiras prontas, tá? Ó, terminei a minha segunda parte da peça, que é a parte em verde. E vou mostrar pra vocês como eu fiz os aumentos aqui nos cantos. Então, a primeira carreira que eu não fiz aumentos, eu só segui fazendo as argolinhas como eu mostrei. A segunda carreira eu fiz ponto alto sobre ponto alto. E na terceira carreira, minha peça já pediu para fazer um aumento. Então, como que eu fiz? Qual foi meu critério para fazer meu primeiro aumento? O ponto de aumento aqui da primeira parte. Então, ó, eu medi mais ou menos na mesma direção e fiz o meu primeiro aumento. E aí, aqui no final, no canto, a mesma coisa. Ó, eu medi a direção do primeiro aumento e fiz o segundo. Deu um total de 21 pontos entre um aumento e o outro. Do outro lado também. Medi aqui onde iniciou o aumento da primeira parte e fiz meu primeiro aumento. Aí, aqui eu já tinha um total para separar, que eram 21 pontos, e fiz o segundo aumento. Nas demais carreiras, ó, terceira, a quarta e a quinta carreira, eu segui fazendo esses aumentos no início e no final, no canto aqui do tapete. A sexta carreira, como eu vou fazer mais uma carreira toda em pontos baixos, eu fiz um aumento no meio, para a peça não ficar repuxada. Então, eu fiz um aumento aqui no início, no meio deles e aqui no final. Isso eu fiz nos 4 cantos. Se vocês tiverem um ponto muito apertado, vocês podem fazer esse aumento no meio aqui em todas as carreiras. Isso vai depender da necessidade da peça de vocês. Vocês que vão ter que analisar se há necessidade de fazer um ponto de aumento aqui no meio ou não. No meu caso, não foi necessário, só fiz nos cantos, no início e no final, tá? Então, eu fiz, ó, 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo lá na correntinha onde eu iniciei, cortar o fio e arrematar. Agora, nós vamos fazer como fizemos aqui na primeira parte, uma carreira toda em pontos baixos. Então, com o Barroco Brilho Dourado Verde, vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Pega o fio, dá uma laçadinha e lá onde acabou de arrematar, de terminar a sua carreira, ó, faça um ponto baixo na primeira correntinha, um ponto baixo.
E segue fazendo em cada ponto de base um ponto baixo, ó, por toda a peça. Se vocês acharem que a peça de vocês está repuxando, aí vocês podem fazer aqui nos cantos também 2 pontos baixos no mesmo lugar. Se não, se a peça tiver normal, não tiver repuxando, então é só um ponto baixo em cada ponto de base. Eu vou terminar a minha e já volto mostrando para vocês a próxima parte. Cheguei aqui no final, ó, completei toda a carreira com pontos baixos. E aqui eu fecho com ponto baixíssimo, lá onde eu iniciei. E agora, nós vamos fazer o bico de acabamento, exatamente como fizemos na primeira parte. Mas eu vou mostrar novamente para não ficar dúvida. Então, subo com 1, 2, 3 correntes. Em cada ponto de base, eu faço um ponto alto, contando com as correntes, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Viro minha peça para o avesso e lá na primeira correntinha eu faço um ponto baixo. Subo com 2 correntes, viro a peça novamente para o direito e trabalho aqui dentro dessa argolinha mais 2 pontos altos com as correntinhas, 3 pontos altos. Faço um picô, 3 correntes, nas argolinhas do ponto, as 2 argolinhas eu faço um ponto baixo, laço a agulha e faço mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Subo com 3 correntes, faço o picô, e agora eu faço mais 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4. Pulo um ponto de base, ó, como eu tô aqui nos cantos, então eu vou pular só um ponto de base. E faço mais 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Viro a peça para o lado avesso e no primeiro pontinho alto aqui, ó, no último ponto que foi feito, eu faço um ponto baixo dentro do ponto, ó. Subo com 2 correntes, viro a peça para o lado direito e faço aqui dentro 3 pontos altos, contando com as correntinhas. Subo 3 correntes para fazer o picô. Faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntes para fazer o picô. E mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Pula um ponto de base, no próximo faz os 4 pontos altos. Aqui nos cantos pula um ponto de base e no meio e nas laterais da peça, aí já pula 2 pontos de base, igual fizemos aqui na primeira parte. Eu vou terminar o meu bico de acabamento e já volto mostrando para vocês o final desta peça. Olha só, completei toda a peça com aquele bico de acabamento. Ó, aqui eu já passei o cordãozinho, que eu fiz exatamente como esse primeiro aqui que eu ensinei vocês, que mostrei como que faz. Para esse cordão, eu fiz 400 correntes e depois eu segui com ponto baixo em cada correntinha de base. Passei ele, ó, da mesma forma que eu fiz aqui na primeira parte. Ó, aqui eu fiz o lacinho e prendi com a agulha de tapeceiro, com costura.
Aqui eu vou mostrar pra vocês o final, eu já mostrei na primeira parte, mas vou mostrar novamente, ó. Então, cheguei no final, lá na primeira correntinha, ó, onde iniciou, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo, ó, e corto o fio e arremata. Ó, está pronto. A peça pronta, ó. Olhem só como ficou. É isso, pessoal. Espero que vocês consigam fazer, que gostem da peça. Se possível, compartilhem e cliquem em gostei aqui abaixo do vídeo. Um beijo e até a próxima! O ponto baixo. O trabalho também continua, né? Em cada argolinha de base, um ponto alto. Ó, fiz o canto, fiz 1, 2, 3, 4 argolas com 7 pontos altos cada uma. 6 referente à argola e uma referente ao ponto baixo, onde dividimos as argolas. Agora, nessa parte aqui, que é a parte que é reta, não são os cantos, aqui eu não vou fazer 7, e sim 6, então eu vou pular 1. Por quê? Para não ficar franzida a peça. Então, aqui eu terminei no ponto baixo, né, um ponto alto, fiz 7 pontos altos. Na próxima argolinha eu faço sempre daquele jeitinho, pegando, ó, a argolinha da frente da correntinha. 2, 3, 4, 5 e 6. E o pontinho baixo que divide, nessa parte eu vou pular ele, ó, não vou fazer o 7, vou fazer só 6. Então, pulei, ó, vou ter um espaço aqui no meio. E, novamente, eu faço 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo o pontinho baixo de base e sigo fazendo. E aqui no canto eu faço 7, nos cantos, nos 4 cantos. E aqui nas laterais eu faço 6 pontos altos novamente. Fazendo assim, a nossa peça não vai ficar franzida, vai ficar bem certinha. Eu vou terminar essa carreira e já volto mostrando a próxima pra vocês. Eu só completei toda essa volta, toda essa carreira. Aqui nos cantos eu fiz 7 pontos altos, como eu mostrei pra vocês. Aqui no meio apenas 6 pontos altos nas argolinhas. E nas laterais também, ó, 6 pontos altos. Então, sempre pulei 1. É importante que vocês façam nos cantos a mesma quantidade para cada canto. Então, ó, um ponto baixíssimo. Sobe com 1, 2 correntes. E agora, em cada correntinha aqui de base, vamos trabalhar um ponto alto. Então, ó, eu trabalho atrás da argolinha. Tem a argolinha da frente, a argolinha de trás. Aqui, ó, a argolinha da frente, aqui a argolinha atrás. Eu vou trabalhar essa aqui da frente, fazendo um ponto alto aqui dentro. Então, eu faço 1. Ó, aqui eu pulei uma, só um pouquinho, gente, fiz errado aqui, ó. Ponto alto, aqui é a minha próxima argolinha, ó. Então, eu trabalho aqui dentro um ponto alto, pegando só a argolinha da frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 porque eu trabalhei uma aqui que corresponde a um ponto baixo. E novamente aqui, ó, onde tá o...
Oi, pessoal, agora nós vamos fazer a segunda parte da nossa peça. Para essa segunda parte, vamos usar o Max Color verde. Faço uma laçadinha. Pega a peça na mesma direção que nas outras carreiras, em vermelho, você fez o início dela, os arremates. E aqui atrás, ó, que foi onde nós terminamos, aqui fechamos com ponto baixíssimo, nesse último ponto alto da carreira de bico, ó, nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Um ponto baixo. E agora, vou subir com 6 correntes. 1, 2, 3, 4... 5, 6. Ó, reparem que eu já trabalhei aquele fiozinho que sobrou. Passo para o próximo biquinho e lá no ponto alto, ó, que foi o mesmo lugar que nós prendemos aquele ponto baixo para fazer o bico de acabamento, no mesmo lugar, no pontinho alto, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Novamente, ó, pego o ponto baixo aqui atrás, ponto alto, aliás, o último ponto alto, e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, pego o ponto alto, ó, e faço um ponto baixo. E segue completando assim toda essa peça, em volta dela toda. Vou fazer a minha e já volto aqui mostrando a próxima parte pra vocês. Ó, fiz em toda a peça as argolinhas de 6 correntes, prendendo sempre aqui no último ponto alto do bico de acabamento. Lá onde eu iniciei, 6 correntes, lá onde eu iniciei,